Fala pessoal, então, dando continuidade à nossa série de vídeo, na semana passada, no dia 2, eu falei um pouco acerca do conceito de direito penal, falei um pouco sobre os princípios, né? Quem não sabe, desculpa, eu tenho um canal lá no YouTube, uma página no Facebook sobre conhecimento jurídico, a qual eu procuro postar lá toda semana ou diariamente, às vezes não dá diariamente, e conhecimento jurídico no Instagram eu também tenho. E eu falei na semana passada, no dia 2, acerca do conceito de direito penal sobre alguns princípios. E aí, logo após, né, que eu publiquei o vídeo fazendo pesquisa, o qual eu gosto muito de fazer, eu fui numa página, né, na internet, num site que tem, perdão, sou consultor jurídico, ao qual tem informações, notícias acerca do direito, né? E aí eu percebi que eu me deparei, né, de um caso do princípio da bagatela. Nós falamos do princípio da insignificância ou bagatela, que foi um caso que aconteceu, salvo engano, no estado de São Paulo. E aí foi até o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e aí o ministro, né, relator da decisão, pegou e trancou a ação penal, que no caso tratava-se de um furto, né, de R$ 93 em alimento contra uma idosa. E no caso, né, o ministro, né, ele entendeu, no caso da decisão, o ministro Sebastião Reis Júnior, por entender que houve mínima ofensividade, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, além do fato de os bens subtraídos terem sido restituídos, o ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, determinou o trancamento da ação penal contra uma idosa acusada de furtar R$ 93 em alimento. O que é isso? O princípio da insignificância, ou bagatela, nós falamos, é que a lei ela não pune, né, no caso, sobre pequenos furtos, né, acaba tirando o grau de reprovabilidade do comportamento, ou seja, ele entendeu que não tinha necessidade de poder aplicar a pena a essa idosa. Mas dando continuidade aqui à sua decisão, a decisão foi provocada por um habeas corpus. O habeas corpus nada mais é do que um remédio constitucional que ele é impetrado quando a pessoa está tendo seu direito de liberdade, ou seja, de ir e vir, está sendo violado, em que a defesa sustentou que houve atipicidade da conduta e pediu a aplicação do princípio da insignificância, considerando que a ré, caso é idosa, primária, e que os bens furtados foram devolvidos e valiam na ocasião menos de 10% do salário mínimo. Na decisão, o ministro também destacou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer o princípio da insignificância se o valor, se o valor subtraído for inferior a 20% do salário mínimo. No caso, os elementos constantes dos autos demonstram ser recomendável o trancamento da ação penal, pois além de a paciente não ostentar antecedentes criminais, isso está lá nas folhas do processo, nas folhas 33 e 34, os índices subtraídos de supermercado, ou seja, produtos alimentícios de limpeza e higiene pessoal, avaliados em R$ 93,10, foram restituídos à empresa vítima. Assim escreveu o magistrado. E é importante ressaltar que um dos advogados que ia defender a idosa, o advogado criminalista José Chiachiri Neto, entende que a decisão do ministro era a única cabível no caso. Quero abrir um parênteses aqui e dizer que não é porque casos tem esse princípio da insignificância ou bagatela
que é um álibi para as pessoas cometerem um crime de furto, né? Claro que toda regra tem exceção, né? E assim também como no direito tem as regras, mas tem as exceções, certo? O Superior Tribunal de Justiça, costumeiramente aplicador da justiça, compreendeu a situação e empregou com propriedade o princípio da bagatela no caso. É completamente desproporcional e anacrônico movimentar o Estado através da polícia, da justiça de primeira e segunda instância e agora o Tribunal Superior para condenar uma idosa primária e de bons antecedentes por uma tentativa de furto de bens de valor irrisório. Claro que tudo deve ser analisado. Se a pessoa, no caso dessa idosa, ela é primária e de bons antecedentes. Caso se não fosse, talvez não seria, não caberia a aplicação desse princípio sobre o caso narrado. E aí tem até a decisão, vou ler aqui para vocês, né, a decisão na íntegra do Superior Tribunal de Justiça. O habeas corpus é o número 102.512 do Estado de São Paulo. O relator, o ministro Sebastião Reis Júnior, conforme eu já mencionei. O impetrante é o José Chiachiri Neto, ou seja, o advogado. E a impetrada é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A paciente, no caso do habeas corpus, é Eliana de Fátima Bertolotto, perdão. E os interessados é o Ministério Público do Estado de São Paulo. Na ementa diz assim: penal, habeas corpus, furto simples, trancamento da ação penal, atipicidade material da conduta, princípio da insignificância, aplicabilidade, paciente primária mínima, ofensividade e reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e restituição dos bens subtraídos à empresa vítima, constrangimento ilegal evidenciado, ordem concedida liminarmente nos termos do dispositivo. Agora eu vou ler a decisão na íntegra. O presente mandado impetrado em benefício de Eliana de Fátima Bertolotto, denunciada pela suposta prática do crime de furto simples, e aí tem o número do processo, em tramitação na terceira vara da comarca de Ibatuba, São Paulo, em que se aponta como órgão coautor o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e aí tem o número do habeas corpus, comporta pronto acolhimento. Com efeito, a defesa pleiteia o trancamento da ação penal em questão, argumento de atipicidade material da conduta, diante da aplicação do princípio da insignificância, considerando que a paciente idosa e primária não possui antecedentes criminais e que os bens subtraídos, cujo valor era inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, foram restituídos ao estabelecimento comercial sem prejuízo patrimonial. Ora, dentre outros critérios, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em se tratando de pessoas jurídicas, considerando-se a circunstância do delito, é possível reconhecer-se a aplicação do princípio da insignificância se o valor do bem subtraído for inferior a 20% do salário mínimo vigente à época dos fatos. O ministro Olímpio Menezes, no caso, ele foi o autor do recurso especial que trata deste assunto, sobre a aplicação do princípio da insignificância. Tem até também, houve a convocação do desembargador do Tribunal Regional Federal, da primeira região. E aí, dando continuidade, no caso, os elementos constantes dos autos demonstram ser recomendável o trancamento da ação penal, pois além de a paciente não ostentar antecedentes criminais, os índices subtraídos de supermercado, produtos alimentícios, de limpeza e de higiene pessoal, avaliados em R$ 93,10, foram restituídos à empresa vítima, ou seja, foram devolvidos ao supermercado. E aí tem aqui mais uma informação, sobre o processo, os relatores,
E aí, em face do exposto, concedo liminarmente a ordem impetrada para trancar a ação penal. Então, pessoal, conforme eu falei, o princípio da insignificância ou bagatela, né, ele não dá a mim e a você o direito de a gente praticar furtos, nem seja ele maior ou menor. Como assim, Mateus? Furtos, no caso dessa senhora, foram R$ 93,10. Tem casos, eu até falei isso lá no vídeo, depois vocês dão uma olhada lá no canal, de os juízes e juristas entenderes que devem ser, a pessoa deverá ser punida e receber, sofrer sanção penal. Só que, conforme eu falei, no direito existem as regras e existem as exceções. E conforme eu mencionei aqui, eu falei sobre a decisão acerca desse caso, a idosa era primária e de bons antecedentes. E claro, também tem que levar em conta a idade da pessoa. Porque se fosse o contrário, se ela não fosse primária e de bons antecedentes, talvez ela poderia sofrer sanção penal. Não digo uma pena, uma reclusão, mas talvez uma detenção. Talvez poderia responder em liberdade. Isso aí é um caso que a gente mais à frente a gente vai falar sobre essa questão quando eu colocar e publicar o vídeo acerca do processo penal como um todo, né? Porque o direito ele é bastante amplo. Então, pessoal, só isso que eu queria compartilhar com vocês, tá ok? Porque eu achei importante, porque eu já tinha falado sobre o princípio, sobre o conceito, né, de direito penal e mencionei acerca desse princípio da insignificância e bagatela e eu queria compartilhar com vocês para que pudesse ficar mais esclarecido e vocês tivessem mais informações. Tem lá o meu canal, Matheus Dutra no YouTube. Já tem vídeo lá no canal. Curte, comenta, compartilha e faça que outras pessoas também tenham conhecimento. Eu não sei tudo, mas o que eu sei eu procuro compartilhar com vocês para que vocês possam também, para que vocês possam saber acerca do direito, principalmente do direito penal. Na minha página eu coloco tanto direito penal, direito trabalhista, civil, enfim, mas como eu gosto em si de estudar o direito penal, já falei isso, então geralmente os vídeos são mais voltados para o direito penal, não que isso impeça de fazer de outros ramos do direito. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos na paz.